Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo número 17. Lucas, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. E este será o texto que, com a graça do Senhor, será exposto nesta noite. Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Acompanhe atentamente a leitura da sagrada, inerrante, autoritativa palavra do Senhor, palavra da salvação, mas também palavra da condenação. Tudo isso depende de como nós ouvimos e recebemos. Diz assim, Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, abre as nossas mentes para compreender a verdade da tua palavra. Ela está aberta diante de nós, mas muitas vezes a nossa mente fechada pelo pecado não nos deixa entender e compreender as verdades que o Espírito Santo colocou aqui diante de nós. Que o Senhor assim possa me usar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma série de TV que eu assisti todinha. Chama-se The Walking Dead. Eu acho que vocês já assistiram. Se não, vale a pena, é boa. Tem uns zumbis que andam lá no meio da rua, querendo comer carne humana. Para criança não é bom, mas assusta um pouco. Os zumbis são o quê? Gente, como a gente, que tiveram algum vírus aí que pegou eles, transformou eles em seres mortos andantes. Esse é o nome da série, The Walking Dead. Eles parecem vivos, mas eles estão mortos. Eles interagem, eles fazem barulho, eles andam, mas eles estão mortos. E nessa série, algumas vezes, em alguns episódios, as pessoas encontram certos zumbis que foram guardados. Alguém que teve a sua mãe durante toda a sua vida ao lado e ela contraiu esse vírus, ela então foi morta pelo vírus e ela virou um zumbi. Essa pessoa guardava a sua mãe, trancava a sua mãe, porque ela ainda estava fazendo barulho, andando e parecia estar viva. E havia uma esperança de que aquela pessoa, que hoje era um zumbi, voltasse à vida normalmente. A série mostra isso do começo ao fim, uma tentativa de melhorar tudo isso. Mas, de uma forma ou de outra, as pessoas mais inteligentes nessa série sabiam que isso era impossível. A única forma de trazer descanso para aquele que foi acometido com esse vírus era tão somente um tiro na cabeça e matar a pessoa de uma vez por todas e pronto. Dar a ela um funeral digno. A pessoa poderia descansar em paz.
Nesse texto, irmãos, que nós lemos, obviamente ele não fala de zumbi, mas parece que fala. A lepra era uma doença que necrosava o homem. A sua pele, as suas extremidades, a ponta dos seus dedos, seu nariz, suas orelhas, suas pálpebras. Ela ia matando o homem de fora para dentro. Não era difícil encontrar um leproso que cheirava mal, necrosado, podre, como um cadáver. Os leprosos eram conhecidos como mortos que andavam. Eles já tinham a sua sentença de morte assinada. Não havia cura para a lepra. Eles andavam na rua com um chocalho e eles gritavam: leproso, leproso, não chegue perto de mim. Uma pessoa que era diagnosticada com lepra, ela sabia: não tem mais jeito para mim, não há cura. Eu estou morto, mas por enquanto eu ainda consigo andar e interagir um pouco. Não há solução, não tem jeito. Eu sou como um zumbi. Mas na verdade, nós sabemos que para Deus não há impossíveis. Seja qual for a doença, o nosso Deus é capaz de curar. Não há coisas difíceis para o nosso Senhor. E esses homens tiveram a graça, esses 10 leprosos, de encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo e ter essa condição de morto-vivo para um completo vivo. Foram curados de algo que não tinha cura. A lepra na Escritura, irmãos, é um paralelo visível da nossa própria condição, da condição do nosso espírito, do pecado que nos acomete, que acaba conosco, que pisa em nós, que nos mata devagarinho. E quantos mortos-vivos não andam por aí todos os dias? Ímpios que não conhecem ao Senhor, pessoas que não professam o nome do Senhor Jesus Cristo, estão mortos espiritualmente, apesar de continuarem andando pelo meio da rua. Você passa por milhares deles todos os dias. Zumbis espirituais. Esses homens descobriram que o Senhor Jesus Cristo estava passando por ali, de caminho para Jerusalém, é o que o texto diz. Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Os leprosos foram até ele. Os leprosos gritavam a ele: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Meus irmãos, a única solução para o homem que vive morto em seus delitos e pecados é o reconhecimento de quem o Senhor Jesus Cristo é. Tenha isso em sua mente. Não há condição alguma de um morto espiritual ser curado, ser transformado, ser revivificado, ressuscitado desta condição e ter vida eterna, se ele não reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o Evangelho. Aqueles homens eram iguais diante do pecado, e essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina, do versículo 11 ao 14. Se todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, é porque todos nós somos iguais. Veja do verso 11 ao verso 14. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, foram curados. O texto mostra esses 10 leprosos como um único grupo, pessoas absolutamente iguais, zumbis, mortos, andantes, mas leprosos, feridas abertas, purulentos, pedaços do corpo faltando, e a lepra, ela vai, como eu disse, necrosando principalmente as extremidades. Não era incomum encontrar leprosos, você não podia chegar muito perto deles, mas você percebia, os olhos já não tinham mais, as bochechas
não existiam, dava para você ver os dentes deles, as orelhas, os dedos iam morrendo, iam caindo, descolava, jogava no chão. As feridas abertas, o cheiro de podre, de carne podre. Aqueles homens estavam na mesmíssima condição, todos os 10. E veja que o texto diz que, nós vemos no final, um deles era samaritano. Você deve se lembrar que havia uma guerra entre judeus e samaritanos, não é isso? Lembra da parábola do bom samaritano? O que é diferente naquela parábola é que foi o samaritano que ajudou o judeu. Eram dois grupos que não tinham qualquer relação. Samaria foi a mistura das tribos do norte com outros povos. Eles abandonaram o Senhor, eles não cultuavam a Deus, eles fugiram de casa. A Judéia e a Galileia, que ficava acima de Samaria, continuaram servindo ao Senhor, cultuando a Deus no templo, em Jerusalém. Eles continuavam sendo fiéis. Judeus e samaritanos não se davam bem. Tinham sido irmãos no passado, mas hoje eram inimigos. O Senhor Jesus está passando entre a Galileia e Samaria, bem na divisa. No meio de dois povos que não se dão bem. E o texto diz que, enquanto ele passava no meio, na fronteira, esses 10 leprosos chegaram. Eram leprosos da Judéia e leprosos de Samaria. Agora veja, apesar da guerra, da discórdia e da desunião entre esses dois povos, galileus, que são judeus, e Samaria, samaritanos, apesar de esses povos não se darem bem, eles estavam como? Juntos. E o que unia esses 10 homens? A lepra. Aquilo que há em todo ser humano iguala qualquer ser humano a todos os outros. Pecado. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser bonito, você pode ser feio, você pode ser jovem, pode ser velho, pode ser homem, mulher, criança, morar aqui ou morar do outro lado do mundo. O que torna todos os seres humanos absolutamente iguais chama-se pecado. Você é tão pecador quanto qualquer outro ser humano. Isso lhe torna igual. Igual ao seu pior inimigo, igual ao seu melhor amigo. Judeus e samaritanos eram inimigos e todos aqui, esses 10, se encontravam com lepra. Já não havia diferença entre eles. Caminhavam juntos. Todos leprosos. O texto diz que todos eles gritaram a uma só voz: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Já não havia divisão entre eles. Tudo o que eles queriam, mesmo com toda a inimizade entre judeus e samaritanos, eles queriam apenas cura. O texto ainda diz que todos eles demonstram uma certa fé. O Senhor Jesus Cristo diz: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Isso aqui era uma lei judaica. Eles precisavam ir até os sacerdotes para que eles examinassem cada parte do corpo deles, a fim de dar mais um diagnóstico. Olha, você não tem mais nenhuma mancha, nenhuma ferida purulenta, você não tem mais nada, você está curado. Você pode voltar ao convívio com a sociedade. Os leprosos, eles não podiam viver dentro da cidade. Eles viviam nas aldeias, eles viviam no meio do caminho, largados nas estradas. Eles não podiam viver na cidade. Eles eram impuros. E para que uma pessoa fosse considerada pura, ela precisava se mostrar ao sacerdote e ser completamente examinada. O que o Senhor Jesus Cristo diz é: vocês estão vendo as chagas no corpo de vocês, as feridas abertas, a lepra tomando conta do corpo de vocês? Vão ao sacerdote se mostrar. Era como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo: vocês não estão curados, mas eu estou mandando vocês se mostrarem lá. E no meio do caminho, o que é que acontece? Eles são curados. Isso não tem muita lógica, porque o Senhor Jesus Cristo deveria curá-los primeiramente e depois ordenar a eles que cumprissem a lei. Mas veja, ao inverter isso, o Senhor Jesus Cristo cobra deles uma coisa: fé. Ora, se eu não estou curado,
por que eu vou me mostrar ao sacerdote? Porque ele mandou. Eu vou cumprir o que ele ordenou. Todos eles têm fé, exercem a fé nesse exemplo, vão até os sacerdotes. Não é isso que o texto diz? Todos eles vão. No meio do caminho, um deles percebe que foi curado e volta, nem vai se mostrar aos sacerdotes. Mas todos eles são curados. Esse relato, irmãos, quebra o orgulho de qualquer israelita. Se você estava aqui hoje pela manhã, você deve ter ouvido o estudo que foi dado, mostrando como todos nós somos iguais. Todos nós precisamos do mesmo Cristo. Não há diferença entre ninguém. Todos somos pecadores, judeus e gentios. É quase o mesmo caso aqui. Todos absolutamente iguais. Meus irmãos, aqueles homens deveriam cumprir a lei e foi isso que eles fizeram. O Senhor Jesus Cristo quebra o orgulho deles. E Ele vem também hoje à noite quebrar o nosso. Muitas vezes o nosso coração está transbordante de orgulho porque nós nos achamos muito bons aos nossos próprios olhos. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje. Afinal de contas, nós somos crentes. Afinal de contas, nós cumprimos os mandamentos do Senhor. Mas a verdade mais profunda é que o pecado que habita em nós nos torna absolutamente idênticos ao próprio Satanás. O inferno preparado para Satanás e os seus demônios é exatamente para lá que o Senhor Deus enviará os pecadores, em medida justa, em um julgamento sério, mostrando que os pecadores, assim como o próprio Satanás, merecem, em justa medida, o inferno. Você percebe isso? Meus irmãos, ao vermos esses homens, 9 judeus e um samaritano, clamando ao mesmo tempo, exercendo fé ao mesmo tempo, juntos ao mesmo tempo, em uma mesma enfermidade, diante do Senhor Jesus Cristo, o que nós podemos nos lembrar e reafirmar é que nós somos absolutamente iguais. O que é que torna um homem diferente do outro? É a forma como ele olha para o Senhor Jesus Cristo. Só isso. Você não é melhor do que qualquer outro ser humano na face da terra. Reconhecer isso é um exercício de humildade. O que você precisa fazer então é olhar para o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós achamos que não cometemos pecados. Nós olhamos para os ateus e nós dizemos, eu sou melhor porque o ateu, ele não crê em Deus. Eu chamo você a observar os escritos históricos da nossa igreja, os nossos símbolos de fé, os nossos catecismos. Tem uma seção imensa só sobre os 10 mandamentos, como nós quebramos os 10 mandamentos. Hoje é dia do Senhor, domingo, é o dia dele. E muitos faltam à igreja. Muitos não honram o Senhor. Não cumprem o seu mandamento de estar presente, cultuando a Ele. Meus irmãos, infelizmente, nós nos tornamos iguais aos ímpios, que não têm tempo para o Senhor, que vivem suas vidas como autônomos, aqueles que criam suas próprias leis e as cumprem. Deus não é o Deus deles. E muitas vezes em nossos pecados, em nossa negligência, nós agimos igual aos ímpios. Nós não obedecemos ao Senhor, não cumprimos os seus mandamentos. Uma outra coisa que nós podemos perceber nesse texto é que as bênçãos do Senhor, elas não nos garantem salvação. Elas não devem ser vistas como a tradução do amor de Deus para nós.
A chuva cai sobre crentes e sobre ímpios. O sol nasce sobre crentes e sobre ímpios. Estes homens todos clamaram ao Senhor Jesus Cristo. Todos eles foram curados, mas apenas um foi salvo. Você precisa tirar da sua mente a ideia de que porque a sua vida está bem, porque você teve uma promoção no seu emprego, porque você caminha debaixo da graça do Senhor, porque parece que Deus te abençoa mais e mais, é um sinal de que Ele é por você, Ele morreu por você e de que você está salvo. Todos eles foram salvos da lepra, mas apenas um foi salvo do próprio pecado. Deus abençoa tanto crentes quanto ímpios, o que implica dizer que não são as bênçãos dele derramadas sobre você que deve trazer para você a certeza da sua salvação. A forma como você considera o Senhor Jesus Cristo é que faz toda diferença. E vejam, nós não devemos ir ao Senhor Jesus Cristo tão somente porque temos um problema e precisamos resolver esse problema. Todos eles vão até o Senhor Jesus Cristo, buscam o Senhor Jesus Cristo, clamam pelo Senhor Jesus Cristo. Não é isso que o texto diz? Todos eles são iguais. Talvez irreconhecidos de tanta lepra que cobre todo o corpo deles. Não dá para saber quem é quem. E eles clamam: Jesus, mestre, compadece-te de nós, tem misericórdia de mim, Senhor. E ele diz: vão se mostrar ao sacerdote. Eu vou me mostrar ao sacerdote. Eu cumpro o que o Senhor quiser que eu cumpra. Eu faço o que o Senhor quiser que eu faça. O Senhor é mestre. Só o Senhor pode me curar. Só o Senhor pode cuidar de mim. Mas isso não significa que a pessoa é salva. Pergunte-se quantas vezes você clamou ao Senhor. Quantas vezes você pediu por misericórdia? Quantas vezes você orou ao Senhor? Quantas vezes você se aproximou do Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes você reconheceu que é um pecador miserável, que merece o inferno? Quantas vezes você se achegou ao Senhor Jesus Cristo, clamando a Ele? Eu tenho que lhe dizer que talvez todo esse clamor pode ter sido em vão. Esses homens fizeram exatamente isso, e 9 deles não foram salvos e foram para o inferno. A gente não pode dizer que 90% das pessoas que clamam a Deus vão para o inferno. Mas a questão é o que está no seu coração quando você se achega à presença de Deus. O que aqueles homens queriam? O que todos eles queriam, os 10? Cura. Melhoras na sua vida. Restauração da saúde. Nada mais, nada menos do que benefícios desta vida. E a pergunta que esse texto faz a você é: por que você está aqui hoje? O que você veio buscar aqui na presença do Senhor Jesus Cristo hoje? O que te traz aqui? O desejo de ter uma vida melhor? O desejo de sucesso na vida financeira? É uma enfermidade que não te larga e você diz: eu preciso rogar ao Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa por Deus. Eu preciso cumprir o 4º mandamento. Guarda o dia do Senhor e ir para a igreja, cultuar ao Senhor, fazer a vontade dEle para que eu seja curado. Eu preciso lhe dizer uma coisa. Talvez você seja curado. Esses homens foram até o Senhor Jesus Cristo, reconheceram o Senhor Jesus Cristo como o único que poderia curá-los, chamaram o Senhor Jesus Cristo de mestre, obedeceram o Senhor Jesus Cristo e foram para o inferno. Pergunte-se, será que essa não é a sua condição? Mais uma vez, o que te traz aqui? A diferença, irmãos, entre aqueles que são verdadeiramente do Senhor e aqueles que não são, é como eles enxergam, como eles valorizam o Senhor Jesus Cristo. Até o versículo 14, todos aqueles homens são absolutamente iguais. Todos eles são curados. Eles procuravam benefícios nesta vida.
uma restauração da sua saúde. Mas a partir do verso 15, nós vemos que um deles demonstra uma diferença no valor que ele dá ao Senhor Jesus Cristo, na consideração, na forma como ele enxerga o Senhor Jesus Cristo. Se você bater na porta de qualquer pessoa, eu estou obviamente generalizando, entendo a minha fala. Se você bater na porta de qualquer pessoa e perguntar para ela, você conhece o Senhor Jesus Cristo? A pessoa vai dizer, sim. Você pergunta, você crê no Senhor Jesus Cristo? Muito provavelmente a pessoa vai dizer, sim. Quem é Jesus? A pessoa vai dizer, é o Filho de Deus que veio, morreu em uma cruz para pagar pelos nossos pecados. Você pode dizer que essa pessoa é salva? Não. Porque nisso, ela se torna simplesmente igual a todas as outras pessoas do mundo. Elas não podem negar que o Senhor Jesus Cristo veio e morreu em uma cruz. A diferença é como nós enxergamos a Cristo, o que Ele é para nós. Perceba do verso 15 ao verso 19. Para um desses homens, Cristo foi diferente. Ele não foi apenas a fonte da cura física e do benefício para esta vida. O Senhor Jesus Cristo foi o Deus acima de todos que controla o universo. Versículos 15 a 19 de Lucas 17 diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem volta, o texto diz, dando glória a Deus em alta voz. Uma das partes atingidas pela lepra é também as cordas vocais. A voz dos leprosos começava a ficar rouca. Eles não conseguiam mais definir direito a sua fala, ficava um pouco irreconhecível, porque as cordas vocais eram completamente comidas pela lepra. Elas se acabavam. Muito provavelmente esse homem percebe que foi curado no meio do caminho, nesse exercício de fé, que mesmo nesse exercício não há salvação alguma. E ele vendo essa cura, ele diz, eu preciso voltar para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. E ele volta clamando e gritando em alta voz, dando glória a Deus, porque agora ele conseguia falar. Agora ele poderia ser ouvido. E ele se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo, é o que o texto nos diz, com o rosto em terra. Como quem diz, eu não sou absolutamente nada, o Senhor é tudo, em uma atitude de adoração. Ele cai aos pés do Senhor Jesus Cristo. Em Êxodo capítulo 20, versos 3 e 5, e capítulo 34, verso 14, nos fala que somente Deus pode ser adorado, e essa atitude de adoração é um reconhecimento daquele leproso, ou ex-leproso, de quem era o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção em uma coisa. Aquele homem teve fé, não teve? O Senhor Jesus Cristo disse, vá se mostrar ao sacerdote. Ele não estava curado. Mas pela fé, ele foi se mostrar ao sacerdote. Junto dos outros 9. O que implica dizer, irmãos, que esse tipo de fé não faz qualquer diferença na vida de um cristão. Preste atenção nisso. Nós dizemos muitas vezes que basta ter fé para que as coisas aconteçam, e às vezes a gente salta no escuro com a suposta fé de que Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Isso não é fé, meus irmãos. Isso pode se chamar qualquer outra coisa, mas de fé não. É uma convicção, provavelmente.
Mas a genuína fé que salva homens, que os tira da condição de pecado, é aquela que nos faz retornar até o Senhor Jesus Cristo e nos lançar diante dele, com o rosto em terra, aos seus pés, em adoração a ele. Por que você está aqui hoje? É porque você acha que vindo até aqui mostrar-se ao Senhor vai encontrar cura para a sua alma, alívio para o seu sofrimento? Você pode até encontrar, mas talvez esse seja o grande engano da sua vida. Se você não veio aqui hoje para adorar o Senhor Jesus, lançando-se aos seus pés, a fé que você tem não é a fé salvífica. A fé não é crer em algo que você ainda não viu acontecer. Fé, na verdade, é crer em Cristo como o único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus Cristo encontra ele e diz: cadê os outros 9? Só um voltou. Os outros 9 podem certamente ser considerados como servos inúteis. Eles fizeram o que deveria ser feito: cumprir a lei, apresentar-se ao sacerdote para serem examinados, mas eles se esqueceram de um grande detalhe: que o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que ele é maior do que qualquer outro sacerdote que estivesse no templo, que ao dizer vão e mostrem-se ao sacerdote, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo olhem para mim, lancem-se aos meus pés, mostrem-se para mim, tirem a roupa de vocês, para que eu veja cada detalhe do corpo de vocês, da alma de vocês, do coração de vocês, para que eu purifique vocês, mostrem-se aos sacerdotes. Aquele samaritano, no meio do caminho, foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. E antes de cumprir a lei diante dos homens, ele percebeu que isso não seria possível se Cristo não fosse o seu sumo sacerdote. Ele volta do meio do caminho para encontrar-se com Jesus, para lançar-se aos seus pés, para dizer: é para ti que eu tenho que me mostrar. É o Senhor quem conhece todo o meu corpo, é o Senhor quem conhece o meu coração, é o Senhor quem conhece cada centímetro quadrado da minha alma. É o Senhor que é Deus, o sumo sacerdote, o Messias prometido. Cumprir a lei, fazer aquilo que Deus manda, cumprir os seus mandamentos e esquecer-se de se lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo, é um caminho direto para o inferno. Porque pelo cumprimento da lei, absolutamente ninguém será salvo. Hoje é o dia em que o Senhor lhe chama a retornar à presença do Senhor Jesus Cristo, lançando-se aos seus pés no reconhecimento de quem Ele é. Lembre-se sempre disso. Todos os homens são iguais. A diferença é como nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo. Aquele samaritano estava indo para o templo mostrar-se ao sacerdote, mas ele entendeu: eu não preciso. Eu tenho que voltar àquele que é o verdadeiro templo, o Deus conosco. Eu tenho que adorar, e na presença de Deus eu não preciso ir para o templo, Ele está diante de mim. Ou melhor, um pouco atrás de mim, eu tenho que dar meia volta e voltar para Ele. Eu vou me mostrar para o verdadeiro sacerdote. Os próprios judeus não reconheceram o Senhor Jesus Cristo assim. Eles se mostraram ao sacerdote, eles cumpriram a lei e eles foram para o inferno. A gratidão, irmãos, é uma demonstração, é um sinal de reconhecimento de quem Cristo é. Agora eu quero que você entenda, não é uma simples gratidão. Não é simplesmente ter um espírito grato de alguém que ora todo dia agradecendo pelo alimento, agradecendo pela vida, vai dormir, agradece porque está dormindo vivo, pela saúde, pela restauração. Eu sou uma pessoa grata. Não é isso. A palavra agradecer aqui, ele voltou agradecendo ao Senhor, né? É a mesma palavra
mesmíssima, tá? No grego, eucaristia. Você já deve ter ouvido essa palavra. Mas parece coisa de igreja católica, né? A eucaristia. E aí eles pegam a hóstia, né? Aquela coisa toda, celebrar a eucaristia, a primeira comunhão e tudo mais. Por que está ligado ao momento em que na igreja católica eles comem a hóstia? Porque essa também é a mesmíssima palavra que o Senhor Jesus Cristo usa em Mateus capítulo 26, no texto que foi lido na semana passada, para instauração da ceia do Senhor. O texto diz que o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice, ele levantou, ele agradeceu e ele deu. A palavra que está ali é Eucaristia. Para nos mostrar que o momento da ceia do Senhor é um momento eucarístico, ou um momento de ação de graças pelo que Cristo fez por nós. É um reconhecimento de que Ele nos curou da nossa lepra espiritual, que nos matava, que destruía o nosso espírito. Em outras palavras, o momento da ceia do Senhor, a celebração de gratidão, é um testemunho de que eu estou diante de Cristo, jogado aos seus pés, com o rosto em terra, reconhecendo que Ele é o verdadeiro sacerdote, que Ele é o verdadeiro sacrifício, que o corpo dele foi rasgado, que o seu sangue foi derramado e que eu não preciso de absolutamente mais nada. Não preciso de sacerdotes, não preciso de peregrinações, não preciso de um templo, não preciso de átrio, de santo lugar, de santo dos santos, não preciso de candelabro, não preciso de oblações, não preciso de sacrifício, não preciso de circuncisão, eu não preciso de absolutamente nada, eu só preciso do Senhor Jesus Cristo diante de mim, e isso me basta para a minha salvação. Você deveria ter desejo de cear sempre ao Senhor. Nós tivemos a ceia na semana passada e muitos de vocês não estiveram aqui. Não puderam provar desse momento eucarístico, onde Deus diz para você: pare a sua vida, interrompa os seus afazeres. Hoje é o meu dia, o dia da comunhão comigo. Venha até a minha casa, lance-se aos meus pés, me busque na certeza de que só eu posso livrar a sua alma do inferno. E venha em gratidão, em eucaristia, para se assentar na mesa, comer e beber do meu corpo e do meu sangue, mostrando que o meu sacrifício por você é aquilo que te faz me amar. Vejam, irmãos, agradecer ou eucaristia está junto de prostrar o rosto em terra aos pés de Jesus. Essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, praticamente. Diz, verso 16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. A eucaristia, a gratidão, o testemunho de um espírito grato pelo sangue derramado e pelo corpo rasgado, demonstrado na dramatização do pão e do vinho, não pode existir sem que antes nós nos lancemos aos pés de Cristo. Sem que antes nós o reconheçamos como nosso Salvador. É por isso que antes de comermos e bebermos do pão e do vinho, nós precisamos professar a nossa fé, não é? A gente é batizado, professa a fé, a gente diz em quem a gente crê, e aí sim, nós comemos do pão e tomamos do cálice. Meus irmãos, essa é a nossa história. Esse leproso aqui nada mais é do que uma demonstração de como deve ser o povo do Senhor. Curados de uma enfermidade mortal, se é que podemos chamar assim o pecado. Nós estamos necrosados, temos a nossa alma necrosada pelo pecado que nos destrói de dentro para fora. Nós nos aproximamos do verdadeiro sacerdote. Nós adoramos, reconhecemos Ele como Deus. Nós participamos da comunhão de ação de graças pela obra dEle.
Quem dera se hoje também tivesse ceia do Senhor e pudéssemos provar mais uma vez disso. Nós somos aqueles que, como vimos hoje pela manhã, não éramos povo de Deus, mas agora, como Pedro diz na sua epístola, fomos feitos filhos de Deus. Se você perceber, o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 17, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Essa palavra estrangeiro aqui, irmãos, ela tem uma conotação muito mais profunda do que a ideia de estrangeiro, como a gente entende, um gringo, alguém de outro país. Esse termo estrangeiro, no grego, ele é uma junção de duas palavras. A palavra que dá a ideia de genealogia, e a palavra que significa outro. É de outra genealogia. Essa é a palavra que o Senhor Jesus Cristo está usando aqui. E essa palavra estrangeiro, do jeito que está aqui, no grego, só aparece uma única vez em toda a Escritura, no texto de Lucas, capítulo 17. E é o Senhor Jesus Cristo quem usa essa palavra. Ele está dizendo em outros termos, não veio, nenhum outro voltou, senão este, que é de uma genealogia diferente. Ele não é do povo de Abraão. A ascendência dele não tem pedigree. Ele não é sangue do povo de Deus. É outra genealogia. É isso que Cristo está dizendo. Mas essa palavra era uma palavra que estava presente, preste bem atenção nisso, nas paredes que circundavam o templo lá em Jerusalém. Existia uma placa ou algumas placas na parede do templo por fora, no local dos gentios, no átrio dos gentios. Você deve se lembrar do templo e do tabernáculo que tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, não é isso? Você se lembra muito bem disso. Você participou das escolas dominicais e aprendeu bastante. Esse era o templo como Deus mandou ser construído. Mas os homens ampliaram um pouco mais e fizeram o chamado átrio dos gentios. E aí homens que não eram da genealogia de Abraão, pessoas que não eram do povo de Deus, mercadores, comerciantes, qualquer pessoa que não fosse do povo de Deus poderia entrar nessa parte do templo, átrio dos gentios. Mas lá no átrio dos gentios, perto da entrada para o átrio do templo, haviam inscrições que diziam que nenhum homem de outra nação ultrapasse a barreira e a grade em torno do templo. Quem for apanhado será considerado culpado e em seguida será entregue à morte. Era isso que estava lá na parede da entrada do templo. Vocês, gentios, fiquem no átrio dos gentios. Que nenhum homem de outra nação, e o termo aqui é qual? Estrangeiro. A mesmíssima palavra que o Senhor Jesus Cristo usou aqui. Os gentios não podiam ter acesso à presença de Deus. Os estrangeiros, que não eram filhos de Abraão, eram de outra genealogia, não podiam se achegar à presença de Deus. Mas através de Cristo, da fé naquele que é o único capaz de curar almas e tirá-las do inferno, nós podemos nos achegar. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. O que Cristo está fazendo nesse texto é um trocadilho. É por isso que essa palavra só aparece uma vez na Escritura aqui. Cristo usou essa palavra de forma enfática, de propósito, como quem diz, eu sou a presença de Deus, eu sou o sacerdote, esse samaritano não pode entrar lá naquele templo, porque ele sabe dessa inscrição, qualquer estrangeiro que ultrapassar esse muro e essa grade será morto. Ele não pode se mostrar o sacerdote lá, mas ao sacerdote aqui, ele tem plena liberdade, porque em Cristo absolutamente nada nos afasta da comunhão com Deus.
Não importa o seu pecado, não importa o que você já fez da sua vida, não importa o seu passado, o que importa é se você olha para o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu único suficiente Salvador, o sacerdote dos sacerdotes, o sumo e supremo sacerdote da sua vida, lançando-se aos pés dele, como quem diz, se eu for para os homens, eu posso ser morto, porque eu não consigo cumprir a lei dos homens. Mas em Cristo eu alcanço misericórdia. Pela fé eu posso me aproximar de Deus através de Cristo. E a pergunta é: como você enxerga Cristo? O reconhecimento de Cristo como seu sacerdote vicário é mais importante do que o cumprimento de qualquer lei dada aos homens. Você pode dizer que é um bom crente, não mente, não adultera, vem em todos os cultos à igreja, está presente em todas as reuniões, lê a sua Bíblia, faz a sua oração. Ninguém nunca te viu pecar, você está aqui na igreja há anos e anos e anos, mas você pode estar caminhando para o inferno. Assegure a sua alma diante do Senhor Jesus Cristo, volte-se para Ele. O cumprimento da lei é importante? Sim. Você precisa se mostrar ao sacerdote? Sim. Você precisa cumprir a lei? Sim. Mas isso não fará o menor sentido se você não se voltar ao Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro sacerdote, aquele que cumpriu a lei cabalmente, aquele que cumpriu a lei de forma ativa e de forma passiva, que morreu no seu lugar, que se fez lepra no seu lugar. É isso que Coríntios nos diz. Ele se fez pecado por nós. Se você não ama a Cristo, se você não reconhece dessa forma, se você não está disposto a dar meia volta na sua vida e se lançar aos pés dele, você pode continuar a sua vida inteira cumprindo a lei de Deus. Não matando, não roubando, não adulterando, vindo para a igreja, lendo a sua Bíblia, fazendo tudo certinho. E você continuará indo para o inferno. Nós não cremos em salvação pelas obras. Salvação é unicamente por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Entende por que o que diferencia os homens de Deus do restante de toda a humanidade que está em pecado? É a forma como este homem enxerga o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele. Foque os seus olhos nele. Reconheça-o como seu Senhor. Depois que isso acontece, que esse estrangeiro volta para o Senhor Jesus, nós falamos um pouco sobre essa questão de gentios hoje pela manhã. O Senhor Jesus Cristo diz a ele, no verso 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Fé em quê? A fé que ele seria curado no meio do caminho, porque Deus é soberano, e se ele mandou fazer, eu vou fazer e vai dar tudo certo. Essa fé não salva ninguém. Os outros 9 se perderam, foram para o inferno. A fé que salvou aquele ex-leproso foi a fé em quem o Senhor Jesus Cristo é. Ele não é apenas o mestre, ele não é apenas aquele para quem a gente pode clamar, ele não é a nossa única saída para a condição das nossas vidas aqui nessa terra. Ele é muito além disso. Ele é o Deus verdadeiro, diante do qual nós devemos nos prostrar. E vejam, é nessa atitude de se lançar com o rosto em terra. A visão aqui é de um homem caído completamente aos pés do Senhor Jesus Cristo, segurando os seus tornozelos, deitado no chão, chorando aos pés do Senhor Jesus Cristo, dizendo: obrigado, meu sacerdote. Obrigado. Essa é a visão aqui. E a essa visão, o Senhor Jesus Cristo diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa palavra levanta-te, em Lucas, ela é usada para ressurreição. O mesmo Lucas que escreveu esse texto, ele usa essa palavra diversas vezes quando ele vai tratar de ressurreição. Lucas capítulo 16, verso 31,
Diz assim: porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos, a palavra é levante-se. É a mesma que está aqui. No capítulo 18, verso 33, ele diz: e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará, ou levantar-se-á. É a mesma palavra. No capítulo 24, verso 46, ele diz: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos. A palavra é a mesma que está aqui. A mesma palavra que é usada para Cristo, para dizer que ele ressuscitou, que as profecias apontavam para a sua ressurreição, que ele se levantaria dos mortos. É a mesma palavra que o próprio Cristo usa para aquele homem que estava prostrado aos seus pés, em reconhecimento pleno de quem ele era, o seu sumo sacerdote. Cristo diz: levanta-se, ressuscita, nova vida eu te dou, a tua fé te salvou. Você não é curado simplesmente da lepra, como aqueles outros 9 foram, porque a minha graça comum é derramada sobre todos. Mas você, no reconhecimento de quem eu sou, se diferencia do restante de todos os outros. Porque para você, eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o perfeito sacrifício. Eu sou aquele que dá o corpo e o sangue, que um dia serão entregues a você em uma cerimônia eucarística de gratidão pelo que eu fiz. E você está agradecendo a mim, na certeza de que eu sou o próprio Deus, em adoração, prostrado aos meus pés. Ressuscite. É essa fé que salva você, que te ressuscita dos teus delitos e pecados. Não importa o tamanho da sua lepra, o quão profundo tenha sido o seu pecado, a pior coisa que você já fez na sua vida. A lepra não impediu a salvação daquele homem, mas a incredulidade impediu a salvação dos outros 9. Ou você crê em Cristo como seu Senhor, ou você pode fazer de tudo que Deus mandar e continuar indo para o inferno. Meus irmãos, em The Walking Dead, a única solução para aqueles zumbis era de fato a morte. Eles precisavam ser atingidos na cabeça. E aí, os zumbis iriam descansar em paz. Na nossa condição, a única solução para a nossa morte espiritual, para tantos que andam como zumbis pela rua, cheios de lepra espiritual, com a sua sentença de morte assinada, mas ainda andando, aguardando o inferno completo sobre suas cabeças, a única solução para eles é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A única solução é encontrar-se com Cristo, reconhecendo-o como Salvador, retornar a Ele, prostrar-se diante dEle, não buscar nele qualquer benefício para essa vida, mas tão somente entender que Ele é tudo para nós. A obediência ao Senhor Jesus Cristo poderá trazer benefícios nessa vida, mas apenas a fé diretamente nele e o reconhecimento do seu santo sacerdócio poderá nos dar vida eterna. Não busque o Senhor Jesus Cristo simplesmente para ter benefícios nesta vida, porque você terá. Busque-o a despeito de tudo isso, reconhecendo que Ele é o seu Deus. Lance-se aos pés dEle, prostre-se diante dEle, e você ouvirá da voz dEle ressuscita, abre os olhos, vem para perto de mim, eu te dou vida e vida em abundância. Que essa possa ser a sua condição e que Ele de fato transforme a sua vida para a honra e glória dEle. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, pelo Senhor Jesus Cristo que morreu por nós naquela cruz, que deu o seu sangue em nosso lugar, que se fez pecado por nós, que assumiu toda essa corrupção, toda essa morte que nos acometia, que nos destruía, que nos separou do Senhor. Somos gratos por Cristo, Pai.
Te agradecemos ainda, porque podemos ouvir a palavra dele. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor não nos deixe perder de vista a obra dele, a pessoa dele, o seu ofício sacerdotal, e que corramos para ele, que nos mostremos a ele, que nos lancemos a ele, que adoremos a ele. Que esse seja o desejo, o grande desejo do nosso coração, muito além de sermos curados, de termos dinheiro, de termos progresso em nossa vida, de qualquer coisa boa que podemos ter ou possamos ter nesta vida, que o nosso grande desejo seja simplesmente nos lançar aos pés de Cristo em gratidão a Ele, e que isso seja visto enquanto nos lançamos em culto público, de forma eucarística, comendo e bebendo do corpo e do sangue, louvando e dando glórias ao Senhor em alta voz, cantando ao Senhor, para que todos ouçam quem é o nosso sacerdote. É em nome dele que nós te oramos, Pai. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o hino número 300